O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. E eu sou o Caio Belandi, direto do Céu Estúdio, com um episódio especial da 12ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária Popular, a Jura, em parceria com a UERJ, chegando no seu feed. Mais uma vez um programa que a gente faz aí quase todo ano, em parceria com o pessoal da UERJ e da Jura. A gente gosta muito de fazer esse programa. Antes de mais nada, eu vou pedir desculpas, ainda estou com a voz anasalada, me recuperando de uma sinusite. Estou aqui dando umas cafungadas, o nosso Cesarotti editor vai tentar tirar o máximo possível das tosses, mas eu já peço desculpa. O time está desfalcado, eu estou apenas com a Luara Ramos via internet, mas está online com a gente também um reforço, o nosso reforço de sempre, o nosso produtor associado, membro honorário já do lado B, da bancada do lado B, Eduardo Torres, docente de parasitologia da UERJ e coordenador do projeto do programa de extensão da Jura UERJ. Edu, bem-vindo novamente, hoje você não pôde estar aqui com a gente presencial, mas que bom que está aqui, obrigado também aí pela confiança, confiar na gente para ajudar a promover a Jura. Boa noite. Muito boa noite, eu que agradeço mais uma vez, uma parceria que já virou de um namoro, um importante casamento. E, bom, te agradeço demais novamente por abrir as portas do lado B. Sigamos aí com a nossa convidada. O episódio de hoje, como eu falei, né, é esse especial que tem se tornado uma tradição aqui, com o tema Defender a Vida, Combater o Agronegócio. A Jura chega à sua 12ª edição, reafirmando o compromisso com a luta pela reforma agrária popular, pela agroecologia e pela soberania alimentar. Além deste episódio aqui, o evento realiza encontros, debates, trocas e saberes que conectam a universidade, o campo e a cidade em defesa da vida e contra o modelo destrutivo do agronegócio. E o especial do lado B, Jura e UERJ, normalmente a gente expande os limites, né, do território brasileiro e a gente fala dessa luta internacional no campo. E para isso, hoje a gente recebe aqui no Céu Estúdio Luiz Ângela Rojas, educadora popular, mestre em estudos interdisciplinares da América Latina e militante do Congresso de los Pueblos, um movimento social da Colômbia. Luiz, bem-vinda, desculpa meu portunhol, tentei me comunicar aí num portunhol pior que o seu tá muito melhor que o meu, mas enfim, obrigado por aceitar o nosso convite, valeu. Obrigado, oi, boa noite a todos vocês. Para mim é muito grato estar aqui, também peço desculpas por esse portunhol. Maravilhoso. Mas eu acho que vai ser a língua que vai juntar essas lutas de nossos povos de nossa América. Então, a gente faz esse esforço, né, de ajeitar os ouvidos e juntar as lutas e as palavras dessas lutas. Então, muito obrigada, em verdade, ao pessoal também, esse espaço para também falar da Colômbia um pouquinho. Portunhol nos unifica tanto que o treinador do Brasil, que é o italiano, veio falando portunhol, né? Ele fala espanhol, ele tentou arranhar um português, aí o Ancelotti. Luara, boa noite, vamos para mais uma? Boa noite, Caio. Boa noite, Edu. Boa noite, Luz. Prazer estar aqui. Olha, eu tô afiada no portunhol, viu? Contei no último lado B que eu voltei há pouco de Cuba e eu descobri que eu falo portunhol. Eu não sabia que eu falava e que eu entendia e que ia ser tudo assim, ia ser... Então, é isso que a Luz falou, né? A gente apura os ouvidos assim, aí você descobre, cara, que você já conhece as palavras, já conversou com alguém ali, já ouviu, a gente vê série, a gente ouve música, existe uma cultura, né, base ali que nos unifica de alguma forma, né, Luz? E eu acho que isso aí não vai ser nenhum problema, né, na nossa comunicação sempre alternativa. E Vossa Excelência está acumulando milhas aí também, né? Tá ajudando bastante, passar uns dias em Cuba, vai ouvindo um espanhol, ajuda bastante também, né? Antes da gente iniciar o papo, aquele pedido, tá, gente? Eu sei que é final de mês, mas a gente precisa passar a sacolinha e aumentar o nosso financiamento coletivo. Então, se você pode ajudar mensalmente o Lado B, você vai lá em apoia.se/Lado B do Rio e faz lá seu plano de 10, 20 ou 50 reais. Os próximos dias aí tem um sorteio da camisa crítica, então se você já começar a apoiar agora, nesse momento, você já está automaticamente concorrendo. E como é que é o sorteio, né? Quem já ganhou
e ainda é apoiador, tá fora desse sorteio. Ou seja, infelizmente, a nossa base de financiadores tá pequena e muita gente já ganhou. Então, você tá com a chance muito alta de você entrar agora e já ganhar o sorteio daí nos próximos dias. Então, se você puder nos apoiar financeiramente todo mês, você pode ir lá em apoia.se/Lado B do Rio. Caso você não possa ser um financiador mensal, você pode ajudar quando puder, fazendo um Pix de qualquer valor para ladobedorio@yahoo.com. Caiu a restituição do imposto de renda, caiu um dinheirinho a mais, aí você pode ir fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. Bem, vamos ao que interessa. Luiz, comece pra gente descrevendo o contexto atual do movimento pela reforma agrária na Colômbia, né, em relação ao acesso à terra, especialmente diante dessas pressões que o agronegócio e da concentração fundiária, como é que está aí a situação da Colômbia, considerando inclusive que tem agora um governo de esquerda, enfim, como é que você vê aí esse contexto na Colômbia? O Congresso dos Povos é uma organização da Colômbia que ela articula diferentes frentes políticos. Então, tem a cidade, tem as mulheres, tem os trabalhadores e tem como a mãe de nós o movimento camponês, que é o Coordenador Nacional Agrário, e é a partir deles que a gente faz e elas que a gente faz essa leitura e essa perspectiva. E é uma luta que leva muitos anos. Então, igual que na América Latina, tem uma luta pela reforma agrária que já leva muitos anos, que está em meio do conflito armado que ainda vive o nosso país, e que quando eu falo que é uma luta, porque é mesmo uma luta, porque foi na discussão, nas greves, indo para as estradas, que tem acontecido, e é uma luta com o Estado, para a redistribuição da terra, para a criação das condições para a produção do trabalho nela, e também uma luta com o capitalismo e o capital imperialista, né? Porque a gente tem vivido na Colômbia, e nós falamos muito isso, uma acumulação por desapropriação. E a gente falaria um pouquinho da teoria, mas em palavras simples, é um processo violento, muito violento, de expropriação, de desapropriação de nossos territórios, as comunidades que moram lá e também para o desenvolvimento do agronegócio. Então, biocombustíveis, igual que aqui no Brasil, exploração petroleira, mineração, barragens, é essa mesma situação quando a gente vê essa perspectiva no Brasil. Só que na Colômbia, isto se ha aprofundado pela presença do conflito armado que eu já falei, que leva mais de 50 anos, e a presença de um ator bem específico que são os paramilitares. A gente fala que eles têm algumas características com as milícias, mas tem uma origem do fenômeno que é bem diferente, mas a gente tem essa perspectiva, o uso da violência, essa articulação com os militares, com o governo, e tristemente eles têm chegado ao poder político, que eu sempre falava que é um perigo, que quando a direita avança no Brasil, esse é um dos maiores perigos, né, entre muitos outros. E essa acumulação por desapropriação também vem junto com o narcotráfico. Então, junta na panela da reforma. Muito presente na Colômbia. Sim, né? então na panela dessa luta pela reforma agrária, além do capital e o imperialismo, a expressão desse capitalismo que é o narcotráfico. E essa economia da ilegalidade que na Colômbia tem a produção, a transformação e a comercialização da droga. Tem toda a cadeia da produção, né? Então, a gente vem fazendo uma luta pela reforma agrária, que vai ter como um princípio geral a defesa da vida, porque estamos em meio da guerra. Colômbia, por muitos anos, já leva 5 anos por fora do êxodo interno das pessoas no país. E era o segundo país durante 15, 20 anos. Isso significa que, para ter uma dimensão, 8 Colômbias cabem no Brasil. Então, quando a gente fala que mais del 70% da população já viveu êxodo no interior do país por motivo da violência, por conta dessa desapropriação dos territórios, é muita população.
E também o assassinato das lideranças, especialmente quem defende os territórios, defensores do ambiente, assinantes de paz, que é o processo que foi com as Farc. Só para no ano 2024, o ano passado, foram 89 lideranças, homens e mulheres assassinados. Que também a Colômbia lidera, né? Tá entre os países que mais... E lideranças ambientais junto com o Brasil, né? Então, a gente não quer ganhar nessas coisas, mas é uma realidade. Sim. Então, é uma luta que não só tem levado um movimento camponês, sino também um movimento de afrodescendentes, quilombolas, e os povos originários ou indígenas. A gente fala também povos originários porque tem diferentes etnias aí juntos. E agora, com o governo de Petro, a gente tem precedentes importantes, a gente sempre fala que o maior precedente da luta é a luta mesma. Então, tem as greves que têm mobilizado e têm gerado, a gente falava que tinha o trem de desenvolvimento. A gente conseguiu parar o trem de desenvolvimento, mesmo na luta, na estrada, com mortes, com muita violência, que também vem junto. E com a chegada do governo do Petro, tem aberto caminhos para sentar à direita. Mas a nossa direita é uma direita que não abre mão. É uma direita que antes nem sentava na mesa. Agora a gente se sente grata de ter a possibilidade de olhar para essa direita. Para os latifundiários, o agronegócio, tem sido a primeira vez que eles se sentam a escutar o que pensam as comunidades indígenas, os camponeses, as comunidades afro, que foi em meio da proposta de Petro e que também tem uma história atrás com o que foi os acordos de paz com as Farc. Foi o primeiro momento que a direita tive que escutar, e mesmo depois tenha todo o incumprimento dos acordos, que é uma realidade. Então, é a primeira vez que temos um governo progressista, com as dificuldades que tem o progressismo, porque bem em meio a esse capitalismo, por isso a gente fala que é isso. E eu quero resgatar uma reflexão que faziam também os povos originários, lá muito na Colômbia, que essa democracia ainda não é suficiente para nós. Essa democracia que vem do progressismo, essa democracia que vem de uma história burguesa, que ainda tem a mão da direita e ela não abre, não vai abrir, não vai gerar muitas coisas. Então, vem uma restituição de terras, a partir do êxodo das populações, e é uma restituição de terras que o governo tem que comprar. Terras que ainda nem são propriedade do latifúndio, mas para eles já estava pronto. Sim, já estava. Então, a gente sabe que tem um teto, que esse teto é muito longo, mas que o governo permitiu gerar um mínimo de garantias. Aí também dá para entender como, e o mesmo Petro falava, estar no governo não é ter o poder. Ele ainda não consegue ter controle do paramilitarismo, do narcotráfico, e propostas como a legalização dos cultivos e do consumo ainda não é aceitada na maioria da sociedade, que para nós é uma alternativa, né? Sim. Então, essa luta vai devagar, tem umas condições, mas é uma direita que não negocia. E é uma direita, aí vou falar que a diferença do Brasil, é uma direita que não tem interesse no desenvolvimento do país. Tem interesse nessa acumulação por desapropriação com multinacionais. Então, não vai desenvolver nenhuma indústria da Colômbia. É mais, eles querem privatizar a indústria do petróleo, porque vai todo para capital estrangeiro e eles, além disso, eles moram fora do país. É a característica da direita latino-americana, né? Entreguista, né? Enfim, ninguém pensa em desenvolvimento há muito tempo, pelo menos acho que os países da nossa América do Sul aqui não tem uma direita que pelo menos pense em algum tipo de desenvolvimento. Luz, você pode explicar pra gente o que são os TECAM, os territórios agroalimentares campesinos, é isso? Isso. Queria que você também, se possível, fizesse um paralelo, né, com as lutas agrárias no Brasil. Há diálogo também desses movimentos, né, desses territórios com as lutas aqui no Brasil? Tá, então, as TECAM, Territórios Campesinos Agroalimentários, eles é uma proposta
para garantir a permanência no território. E é uma proposta que tem atrás a concepção de uma reforma agrária integral e popular. Então, essas duas coisas bem juntas. A gente coloca esses sobrenomes à reforma agrária, porque já sabemos que muitas vezes os governos pegaram a reforma agrária e fizeram outra coisa. Então, a gente fala, não, é integral e popular. Mas os TECAM vêm de uma história muito longa, de uns mínimo 30, 35 anos, com os movimentos camponeses, especificamente o CNA, que eu já falei, quando não tem presença do Estado. Então, não, só chega o agronegócio para essa desapropriação, para fazer errado, para fazer arte, né? Então, as comunidades começam a criar processos de autonomia. Então, não tem saúde. Vamos gerar saúde de nós. Não tem aqueduto. Bora fazer um aqueduto comunitário. Não tem segurança. Espécie de autogestão. Sim. Não tem segurança no território. Vamos a criar as guardas indígenas e camponesas para defender o território, para gerar forma de justiça alternativa. Então, esses processos que vão surgir em diferentes pontos do território, vão falar, nós precisamos o reconhecimento dessas autonomias, que a gente fala que são propostas de poder popular. Então, a gente precisa o reconhecimento, pero além disso, a não estigmatização. Porque aí, como a gente tinha autonomia criando aquedutos comunitários, circuitos pequenos de comercialização, a gente era guerrilheiro. Sim. Porque, além de não reconhecer, estigmatizavam. Sim. E algo muito importante é que a proposta de nós já faz uns 20 anos é a restituição dos cultivos ilícitos. O governo militarizar os territórios, as aspersões de glifosato, mas a gente falava, não, a restituição é criando condições para uma economia camponesa. Então, vem de muito tempo atrás, e é uma luta pela autonomia. Depois de os acordos de paz assinados pelas Farc, se abre a possibilidade de legalmente reconhecer outras formas de organização dos territórios, além das formas tradicionais dos povos indígenas e quilombolas que também tem lá na Colômbia. Então falaram, bom, tem as TECAM, e que a esta expressão, atualmente a gente falamos que tem, eu escrevi porque são 800.000 hectares em processo de formalização das TECAM. Porque o ano passado se reconheceu as TECAM como uma forma de organização do território. Sim, o governo reconheceu. Isso. Entendi. Mas foi já toda essa concepção histórica. Alguém falava, o governo criou as TECAM. Não, ele reconhece o que o povo leva fazendo faz muito tempo. E além disso, tem as zonas de reserva camponesa, que é outra forma de organização. Então, nós vamos criar a reforma agrária integral e popular com muitas formas de organização do território. As TECAM, elas têm uma propriedade da terra que quer ser coletiva, mas ainda o governo não aceita isso, mas é individual, mas tem uns princípios que para nós é o que vai construir as TECAM. E esses princípios partem dos planos de vida. Então, os governos vêm com planos de desenvolvimento. E a gente fala, não, esse desenvolvimento é morte. E nós, para conseguir a permanência no território, a gente precisa criar planos de vida, que são a mínimo 10 anos, máximo 50 anos. Porque é o plano da vida mesma, né? Aí isso deixou louco ao governo, deixou louco as multinacionais, porque elas, a gente vai fazer gestão corporativa, investimento para vocês, vamos fazer uma biblioteca. Não, isso não é um plano de vida. A gente precisa ter autonomia para desenvolver a agroecologia. Já é demais. Já é demais, sim. Já essa autonomia eu não gostei. Então, vem com esse trabalho e esses princípios dos planos de vida, eles procuram a vida digna, e a gente como enche isso de conteúdo a partir da autorreconhecimento do campesinato. A gente tem que resgatar que é uma identidade, e aqui vem se articulando com o trabalho que faz a nível internacional a CLOC e a Via Campesina. E aí a gente se encontra com o MCT, com o MPA, nessa autorreconhecimento do campesinato. Sim. Aqui mesmo no Brasil se fala muito agricultura familiar, agricultor familiar. Nós reconhecemos
a palavra campesino é além da produção econômica, com uma cultura, uma identidade e um resgate e cuidado do território, que é essa diferença com o agronegócio, né? Sim. Também tem a autonomia, porque a gente precisa dessa autonomia, já criou uma forma de construir o território, a unidade, porque essa diversidade que tem na Colômbia, que tem a nossa América, precisa ter uma unidade em ação, que é defender o território, a convivência. Então, tem dentro das TECAN formas próprias de justiça, e isso tem gerado algumas vezes questionamento pelo Estado, mas se a política de justiça do governo é a morte, a nossa política de justiça tem que ser o respeito da vida. E isso também são coisas que vai explodir essa cabeça, às vezes bem quadrada, dos governos. A participação, então a gente faz uma crítica muito forte a essas formas de participação, das votações. A gente tenta procurar a assembleia, as juntas de ação comunal como expressões para a participação e o respeito profundo da vida e da natureza. Porque a gente sabe que essa expressão do capitalismo é a morte e a natureza já está vivendo essa situação, então a gente tem um respeito, e tanto que já há uns 15 anos se começou a falar de agroecologia. Sim. Porque todos tomamos aquele gole da Revolução Verde, o agronegócio, e tínhamos que trocar o chip, e isso também se expressou nas TECAM. Legal. Edu? Muito bom, Luiz. Eu acho que você até respondeu em grande parte o que eu ia trazer, que é como que as TECAM contribuem, né, para esse modelo de reforma agrária popular na Colômbia. Mas se você puder falar um pouco mais de detalhe, principalmente com o grande desafio da comunicação, né? Porque assim, acho que levar a pauta da reforma agrária, a estrutura, eu acho que está bem consolidada, principalmente nos movimentos campesinos, mas a comunicação, né, para um convencimento popular, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que seria interessante. Bom, o tema da reforma agrária, como eu já falei, a gente colocou esse sobrenome, né? Integral e popular. E isso também vem da compartilha das experiências internacionais. E aí vem também esse desafio, porque a gente não consegue pensar uma reforma agrária com um país só. Porque aí tem aquelas armadilhas do poder, que tenta dar um pouquinho de migalhas, que dá terra, mas não ajuda a criar as condições para a produção e trabalho nela, que põe a você a competir com o agronegócio, e aí não tem sentido. Então, temos falado que tem que ser integral e que tem que ser popular. Que significa que seja integral? Que tem que permitir a restituição, as entregas da terra, mas também as condições para a produção na terra. E as condições para desenvolver a cultura. Porque tem um esvaziamento, muito tempo o camponês produzia a terra, e saía a sua cultura, a sua identidade. Sim. Quase nem se educava. Era uma educação que só procurava esse desenvolvimento minimamente técnico e tirava toda essa concepção. E aí vem também essa importância da comunicação. Resgatar, olha aqui, quando a gente conseguiu o ano passado falar o camponês como sujeito de direitos. Eu mesma não entendia muito. Eu falei, não, tem a mulher sujeitos de direitos, os indígenas, e olha aí, todos ficam do mesmo jeito. Mas um dia eles me falaram, reconhecer ao camponesa como sujeito de direitos é a possibilidade de comunicar, de colocar nas escolas, de colocar na universidade, de colocar no debate público que o camponês tem direitos e que antes não tinha. Estamos falando no ano 2024 isso. Ou seja, a gente não estava... Pareceria um papo de há anos atrás. Sim. Então, falavam... Porque já... E os mesmos indígenas sempre falavam, agora que vocês reconheceram o direito, já é muito mais fácil gritar que tem direito. Porque antes mesmo a gente podia até se perguntar no olhar no espelho, será que eu tenho direitos? Será que eu tenho que ir para a cidade para ter direitos? Ser um cidadão? Então... eu acho que foi maravilhosa essa explicação para mim, e compartilho com vocês, porque o camponês como sujeito de direitos, ele já tem outra concepção, ele já consegue falar, se posicionar e ter outro nível de exigibilidade. Sim. Antes, às vezes, eles falavam, a gente não sabe se fica na ilegalidade quando vai falar, e mais por todo este processo de estigmatização. Então, você saía na estrada, fechava a estrada,
vai ser guerrilheiro, não são camponeses de verdade, porque lutam pela terra, sim, o desenvolvimento, o agronegócio, e também a possibilidade de ter uma escolha. A reforma agrária integral, popular, é a escolha frente ao agronegócio. A história tem a possibilidade de você ter escolhas. Tem que lutar essas escolhas, né? Mas você vai ter a possibilidade de falar, não quero esta proposta de país. Não quero esta proposta de desenvolvimento. Eu quero uma proposta de vida que vai ser diferente porque eu tenho direitos. Então, é uma estratégia que para mim vai ser conjunta. Sim, faz total sentido, porque... E aí, acho que em outras lutas, não só na luta no campo, né? A comunicação, ela rouba alguns termos, né? E naturaliza coisas que não são naturais, né? Então a gente acaba, por exemplo, o agronegócio mesmo, né? Ele acaba sendo visto como o desenvolvimento natural da sociedade. Chegou no agronegócio, as máquinas, os grandes latifundiários, deu aí, né? Chegou aí porque a gente desenvolveu e andou para isso, mas isso é uma escolha, né? Escolha política, é uma forma de organização da sociedade que foi escolhida dessa forma, pelos poderes. Luiz, agora queria saber como é que você tem olhado assim, os principais desafios enfrentados pelos movimentos sociais na Colômbia, né? Acho que você já também pincelou alguns, né? Alguns a gente, infelizmente, compartilha, inclusive, dos mesmos problemas do Brasil. Queria que você falasse um pouco, né? Como é que você vê esses principais desafios e quais os paralelos que você faz, né? Agora que você está aqui já há alguns anos, estudando aqui, percebendo aqui também as lutas. O que você vê de igual, o que você vê de diferente nos movimentos sociais e nas lutas, né, dos movimentos sociais no Brasil e na Colômbia? Eu acho que o primeiro desafio tem esses grandes desafios que a gente compartilha com o movimento aqui do Brasil e de nossa América. E é muito importante falar que vocês têm um peso nas costas com os seus movimentos sociais. Porque vocês têm levado a outro nível, a outro patamar as lutas, também por os governos que têm aqui acompanhado. Então a gente sabe que aqui é um porto seguro. Tanto que quando aconteceu o impeachment, quando aconteceu a chegada de Bolsonaro, para nós era, não, Brasil, precisamos de vocês. E já vocês têm o norte novamente, tem o sul, melhor falado, tem o sul e o coração. E o primeiro desafio é o capitalismo. A gente sabe que tem que pensar outra proposta além do capitalismo. E temos que falar isso. Se os nossos governos não conseguem falar porque estão em meio disso, nós como movimentos que levamos a eles ao governo, temos que falar. Não deixar esquecer. Porque o capitalismo, já falamos, é um sistema de morte, porque o capitalismo está em crise mesmo. Tem todo o tema agora ambiental, tem a crise ambiental, tem um problema de desigualdade que cada vez mais se aprofunda, tem a fome, tudo isso é resposta ao capitalismo. E a gente sabe que para criar e superar tudo isso, que não seja aqueles panos de água morna, sino transformações radicais, a gente tem que pensar outro sistema. E nisso temos que estar os movimentos. A transição energética. Como que é isso? Como a gente vai criar? Que papel cumpre o campesinato? Que papel tem os territórios nessa proposta? Desde as autonomias, desde imaginar outra coisa, porque isso não está dando certo. Sim. Então, o principal desafio também é pensar como superar o agronegócio. A gente tem que criar soberania alimentar, mesmo com o agronegócio na competência, mesmo com a fome todo o tempo, mesmo com a dependência, muitas vezes ainda, das empresas de agrotóxicos. Não vamos falar agroinsumos, agrotóxicos, porque é isso. Então, esse é o primeiro desafio. E a gente vem trabalhando muito na mão dos movimentos. Tipo, por exemplo, com o MPA, temos uma experiência de criação de biofábricas na Colômbia, a partir da experiência que eles têm aqui no Brasil, e a transição agroecológica. Então, foi da mão deles, ter a professores, ter a companheiros também camponeses, porque o trabalho camponês, que é uma metodologia, ela ainda funciona muito. Então, vem o técnico, vem o professor e fala da agroecologia. Mas vem o camponês do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, lá da Bahia, e fala como de um jeito, aí o pessoal começa a acreditar. Sim. Então, aí tem uma articulação com o MST também, a formação política, intercâmbio, brigadas, é lá, a mão na terra.
3 meses vai lá, vem aqui o pessoal 3 meses mais. Então, é nessa articulação que é o outro desafio, a unidade. Sim. E a essa perspectiva internacionalista das nossas lutas. Porque às vezes a gente se fecha, né? Ah, não, o problema do agronegócio é pior aqui. Ah, não, é que a soja... Não, é uma luta internacionalista, é a criação de plataformas políticas de luta internacionalista. Bora a criar uma cadeia de comercialização da Argentina, Uruguai até a Venezuela. Essa deve ser a nossa luta. Bora criar biofábricas que consigam trocar bioinsumos para os nossos territórios. Porque lá na Colômbia tem vulcões. Aqui não. E essa é importante. Mas aqui tem a terra preta do Amazonas. Então, bora criar isso. Esse é o desafio. Unidade e criação de plataformas. Já mais específico para nós na Colômbia é o narcotráfico. A gente tem que criar uma alternativa para o narcotráfico. A restituição de cultivos não tem sido a saída, porque você fala, não, já não vai sembrar mais coca para a produção de cocaína, porque, diferente, uva não é vinho, como coca não é cocaína. Então, vamos criar para a restituição de cultivos, mas se a gente não tem algum investimento, não tem desenvolvimento, as pessoas vão sembrar a abobrinha, precisam sacar ela pela estrada cheia de buraco, chega a abobrinha toda machucada e não vai pagar ninguém, mientras pela saca de cocaína, de coca, vai pagar muito. Esse é um desafio que nós temos. Inclusive é um problema internacional também, né? Não é só da Colômbia, né? Quando a gente fala que as lutas, né, elas se cercam, né? Quando o consumo dessa cocaína vem de fora, né? Boa parte. Então também não é um problema, é um problema da Colômbia, mas que deveria ser resolvido internacionalmente. E, nós insistimos muito na legalização e na criação de investimento, não mais armas. A gente tem 7 bases militares dos Estados Unidos na Colômbia, com a excusa de terminar o narcotráfico. E não tem excusa nenhuma. Sim. Faz parte desse intervencionismo. E outro desafio é a construção da paz. Colômbia tive um mal sucedido acordo de paz assinados pelas Farc por el incumprimento do governo, principalmente, e também porque um grupo das Farc as dissidências das Farc saíram e voltaram agora grupos paramilitares, tristemente. Então, quando não tem saída, as pessoas viram no negócio da guerra, que é o mais rentável. Então, tem agora os grupos narcotraficantes, as dissidências das Farc que faz guerra, narcotraficantes, paramilitares, dissidências contra o povo, porque é a disputa pelo controle do território. Então, para que TECAM se lá não conseguem semear coca? Então, vamos matar o pessoal. Sim. E já ninguém vai querer TECAM. E além disso, nós temos ainda uma guerrilha, que é o Exército de Libertação Nacional, que tem a vontade de construir com o governo, mas nós, como comunidades, precisamos participar nessa construção da paz. Não é deixar as armas, é construir transformações. E as comunidades têm que ser escutadas. Então, esse também é um desafio no nosso interior e que vai ser muito importante a nível internacional, porque a paz da Colômbia vai ajudar a ter a paz do continente e a frear um pouquinho essa intervenção dos Estados Unidos, que agora é muito mais visível. Então, agora, ninguém sente vergonha de falar que tem 7 bases militares. Sim. Nós temos que construir a paz para falar fora essas bases, já não tem excusa nenhuma. Perfeito, Luz. Eu queria saber da sua opinião, assim, na sua visão, como essas lutas, né, pela reforma agrária impactam especificamente a saúde pública das comunidades e a segurança alimentar. Nossa, até a gente tinha falado com Eduardo que é um tema que tem movimentado muito na Colômbia, porque a gente viveu as consequências na saúde, principalmente da guerra e da política do agronegócio, dessa apropriação de nossos territórios. Primeiro tem afetado com a aspersão do glifosato, porque essa era a excusa que tinham os Estados Unidos e os governos de direita na Colômbia para terminar o negócio do narcotráfico. Então, a quantidade de nossas comunidades que foram mortas pela aspersão pelo glifosato é muito alta. A gente tem deformações nas crianças, tem problemas no intestino, tem câncer de pele, tem muitos problemas que a gente já pesquisou que vêm pelas aspersões pelo glifosato. E além disso, é um avião pequenininho que vai bem baixo, bem
perto de você, jogando durante 3, 4 horas e volta cada 8 dias. Para nós foi muito triste quando escutamos agora ao Petro falando que quer voltar a isso. Porque não é a saída e gera um impacto muito forte em nossa saúde, na saúde das comunidades, e não vou falar do solo e da natureza, né? Porque além disso, o glifosato ele faz de tal jeito que ele fica na terra, se absorve, vai para os rios. Bom, o outro é o tema dos impactos da guerra. Nós temos uma sociedade que viveu muito tempo e ainda vive na guerra e tem sido muito forte para essa saúde mental, para essa construção da comunidade. Os paramilitares, a estratégia deles não era combater a guerrilha. A estratégia deles era não permitir o desenvolvimento da comunidade. E para isso era a guerra, eram os massacres, morte total. E a gente viveu isso e ainda está no processo de construção de reconciliação. E tem sido algo que ainda não tem como responder a nível de saúde pública. Vem pessoas que saem nesse êxodo interno com histórias muito fortes que viraram crônicas, mas ninguém consegue reconciliar ainda isso. E a gente está tentando, por isso se fala da diversidade, da autonomia, de voltar à comunidade como exercício também de resgatar esse coletivo que apoia o indivíduo. Não o individualismo, né? Também nessa perspectiva. E algo geral para todos nós são os impactos dos agroinsumos, né? Dos agrotóxicos. Então, muitos anos de uso disso, a terra precisa ter outro processo com a agroecologia, nós também, tirar esse veneno no nosso corpo, e também o resgate também dessa saúde mais comunitária, que vem falar que tem outras formas além, que se juntam com essa medicina mais dos médicos, para ir reconstruindo o território. Então, resgatar esses saberes das plantas que muitas vezes se quer esquecer, também tem sido algo que tem ajudado a enfrentar toda essa crise na saúde pública, né? Mas dos maiores impactos eu falaria que é isso. Edu, pra gente encerrar. Foi muito bom, assim, acho que você está falando sobre vários temas, dá vontade de ficar, né, impressionante. Tá ótimo. Assim, que você aborda. Bom, acho que inclusive você já comentou sobre a importância, né, dos campesinos estarem ali, né, colocando em prática a educação popular, e aí pegando esse gancho e com essa ideia de saúde, né, de alimentação saudável, etc., como é que você acredita que a educação popular pode contribuir para a produção de alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, combate à fome, né, a soberania alimentar? Bom, a educação popular tem sido algo que muito importante no espaço dos TECAM, especificamente porque ela dá ferramentas para as pessoas participar, né? Porque a gente tem uma ideia de participação que, eu já coloquei meu voto, pronto. Ou não gostam da participação. Eu por que vou participar se ninguém me escuta? Só para esquentar cadeira, para assinar listado e pronto. Então a educação popular vai falar, não, bora participar, bora reconhecer seus conhecimentos e vamos, a partir desses conhecimentos, a ajudar na construção dos territórios. Então, por exemplo, a cartografia social tem sido chave para nós. É o território pensado pela comunidade, para os planos de vida. Vamos fazer uma cartografia de como a gente entende em 10 anos esse território. E a gente sonha. E é resgatar a esperança e o sono. Eu já não acredito no optimismo. Optimismo é falta de informação. Mas acredito na esperança. É isso que movimenta a gente. Então, a educação popular ajuda a resgatar a esperança. Porque a gente participa, se escuta outro. Ninguém falaria que seria possível ter novamente sementes crioulas, resgatar as sementes. A gente começou a guardar, cuidar. Agora, a gente movimenta a semente de país em país, porque é ilegal para nós, mas é legal para as grandes transnacionais. Mas essas sementes que vão viajando, vão repoblando de sementes crioulas e elas vão ajudar nessa soberania alimentar. E são as comunidades na participação, na escuta, no diálogo que vão conseguir fazer isso. E também essa educação popular para nós mesmos compreender o território.
pesquisar o território. Ninguém tem que falar como a gente vai organizar seu território, nem falar que conhece ou não. Nós temos uma diversidade que vamos dialogar, mas nós podemos também produzir conhecimento. Porque tem tirado isso, né? Então, é mais, com a agroecologia tem acontecido algo muito legal, e é que as pessoas reconhecem seu saber tradicional e juntam com o desenvolvimento técnico e o desenvolvimento da ciência mesma. E falam, essa juntança dá certo. Ninguém tem que apagar o outro, mas bem tem que entrar em um diálogo, uma negociação. Olha, isto está certo, isto aqui não. Então, eu acho que ajuda muito. E também resgatar uma cultura tradicionalmente própria, que é na alimentação. E isso mexe muito. Então, resgatar as sementes próprias, a quantidade de batatas que a gente tem. Vamos falar, não mais Kellogg's, não mais cereais, vamos comer arepa, vamos comer cuscuz. É uma coisa que é potente. E resgatar esses sabores que também têm uniformizado o capitalismo, né? Então, essa diversidade no prato é a diversidade na semente e na diversidade na sociedade. Comer também é político, né? O que a gente come também é político. Luiz, muito bom falar com você. Eu gostei muito dessa sua frase agora, não acredito no otimismo, mas sim na esperança. Isso foi muito forte, me tocou muito, porque a gente fala muito sobre otimismo aqui, né, Lu? E não é isso, assim, não é que é otimismo, não, esperança. Eu que sou otimista incansável da sala, né, Caio? Bateu também aqui. Pois é, mas o otimismo é isso, assim, dá pra ser otimista nesse mundo, mas dá pra ter esperança. Né? Eu gostei muito dessa sua frase, gostei muito desse papo, acho que foi bem legal, a gente realmente ficaria aqui falando de bastante coisa. Obrigado pela sua presença, acho que foi bastante didático, deu pra gente ter um bom panorama do que acontece na Colômbia. Acho que a Colômbia ocupa, de minha parte pelo menos, ocupa no meu imaginário talvez por conta da diversidade, da proximidade, seja um dos países, talvez o país mais próximo do Brasil em vários quesitos, né? Clima, terra, enfim, diversidade, dança. Acho que tem bastante coisa do Brasil na Colômbia e vice-versa. Então acho que a gente teve um bom apanhado de como estão as lutas, né? A gente que acompanha a Colômbia de maneira bastante estigmatizada na grande mídia, né? Assim como a grande mídia, inclusive, estigmatiza o próprio Brasil muitas vezes, a gente recebe muitas informações e acho que foi bom que a gente conseguiu dar um apanhado aqui contra-hegemônico um pouco, sem otimismo, com o pé na realidade, mas com esperança. Deixa seu recado final, se tiver rede social ou se tiver algum outro projeto que queira divulgar. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, boa noite. Então, obrigado a vocês pelo convite. Acho que isso é muito importante. E conhecer um pouquinho de que é o Coordenador Nacional Agrário. Eles estão e elas estão no desafio de falar este campo para o mundo. Eu sou do Congresso, que faz parte com o CNA, mas eu falo, a gente tem que conhecer este campo. Tanto que eu falei, vamos fazer uma cartilha, a gente faz uma tradução e comunica essas experiências. Porque eu acho que na comunicação é também uma forma de educação e de trocar e invitar os outros a se esperançar com você. É isso. E eu também queria sempre, agora neste contexto, saber que a gente está nessas lutas, mas também resgatar a luta de nosso povo palestino. Tem que sempre falar disso agora que está nessa mesma a fome como uma ferramenta de guerra, mais que nunca nós como povos temos a responsabilidade de falar, de comunicar e de não esquecer de pensar estratégias, tanto que a gente falou, vamos ir uma brigada para a reconstrução da Palestina, porque a gente sabe que vai terminar essa guerra e vai precisar reconstruir, e vai precisar as mãos de todos para reconstruir esse povo. Então, queria também fechar com isso. Perfeito. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Cesarotti, toca aí o caô da semana que a gente tem coisa pra falar ainda. Caô.
Inclusive, antes aqui de ler o roteiro, né? Esse é um assunto até que eu queria tratar com a Luz e não deu tempo, né? Que é uma certa não diria predominância, né? Mas enfim, protagonismo, talvez seja o melhor nome, das mulheres, né? No campo, na agroecologia, né? A gente vê isso muito forte. E esse caô da semana hoje tem um pouco a ver com isso, já que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi alvo de ataques misóginos e se retirou de uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado na última terça-feira, em meio ao que deveria ser um debate sobre o projeto de lei que afrouxa o licenciamento ambiental no país. Debater isso realmente ainda é um absurdo. Atacada pelos senadores bolsonaristas Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e Marcos Rogério, do PL de Rondônia, Marina também foi desrespeitada por Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que, em tese, aí, é um integrante da base do governo Lula. A ministra se retirou após Valério dizer que, ao olhar para a senhora, estou falando com uma ministra, não com uma mulher. A mulher merece respeito, a ministra não. Valério é o mesmo que disse há algumas semanas que tinha vontade de enforcar Marina por sua postura em defesa do meio ambiente. Em um corte que viralizou na mesma sessão, Marcos Rogério falou que a ministra deveria se pôr em seu lugar. Luara, a gente está vendo aí mais um caso de violência política de gênero escancarada. Além disso, eu acho que é importante a gente pontuar também, é uma demonstração também de força, né? E aí, não só a força política, né? Mas como a força bruta, dos setores do agronegócio, né? As coisas estão aí andando interligadas, certo? Sim, Caio. Eu até... Nossa, foi uma coisa esquisita ver essas cenas dos ataques, né, à ministra Marina Silva, porque a gente sempre que vai falar, sempre que conversou aqui com mulheres parlamentares, as coisas também que eu já relatei da minha campanha, é um gatilho mesmo, saca? É um negócio assim muito pesado, porque ser mulher na política é uma violência constante. E é uma violência já naturalizada. Tão naturalizada que eu acho que esse é um ponto, assim. Claro que a gente aqui está comentando isso, porque não dá para deixar passar, né? Acho que é bem óbvio também qual que é a nossa posição. Eu me solidarizo com a ministra Marina Silva, mas o que isso quer dizer? E eu acho que é essa demonstração de força que me incomodou mais. Não do lado de lá, mas do lado de cá, saca? Eu vi, assim, o que eu acho que é até esteticamente meio datado, sabe? Porque, assim, eu fiquei refletindo sobre isso, assim, exatamente o que a gente faz com essa nossa solidariedade. E aí eu vi o quanto movimentou, quanta gente que às vezes nem se posiciona, sabe? Nem fala de política, colocando lá que achou horrível a forma como a Marina foi tratada. Porque a Marina, ela é essa figura que não é exatamente admirada só pela esquerda. Né? Tem um centro, tem um isentão que gosta da Marina, tem até o que eu falava do movimento, né, do marinismo ali. Claro que isso também pode ter a ver com o posicionamento da Marina desde 2014, né, naquela campanha em que ela apoiou o Aécio. Então, uma direita que olhou para ela como, é possível então fazer alguma coisa aqui com esse discurso, né, de talvez um capitalismo verde. Tudo bem, a gente pode ter as críticas, as nuances, né, do que é esse marinismo, mas a Marina, ela é essa figura que agrega. E o que a gente fez com isso, saca? Virou lá, eu já falei isso aqui outras vezes, que eu acho que nota de repúdio só quem lê é quem escreve. Então, é um monte de nota de repúdio, um monte de gente falando de solidariedade, tal, que você passa assim, tá bom, já sei que você vai se solidarizar. Óbvio que o lado B vai se solidarizar com a Marina. Óbvio que, né, um parlamentar de esquerda, as figuras ali de partidos como PSOL, PT, lideranças feministas vão se posicionar, escritores e escritoras, né, que já tiveram alguma proximidade ali com a Marina, começaram a se posicionar também. E isso não vira um grande movimento. Por quê? Sabe? Eu acho que falta do lado de cá um convite à ação. E isso que tem me incomodado muito, porque eu comentei, né, até no início desse meu comentário, que até a estética me parece bem datada, assim. Eu ouvi mexeu com uma, mexeu com todas. Eu vi isso, tipo, sabe? 2014, né? Falei, nossa, isso tem, sei lá, 10 anos. E aí, gente, você poderia falar assim, pô, Luara, mas os nossos valores não mudaram. Joia, beleza. Mas não vai mudar nem a forma, saca? Porque o de lá também, os deles não mudaram, mas eles continuam, não precisam mudar, porque eles estão ganhando nas redes, né? O discurso. Eu tenho pra mim, Caio, não sei se você percebe isso também,
parece que a direita, ela encontrou uma forma de contar história. Eles são melhores contadores de histórias do que nós, saca? Sem dúvida. E isso aí, a gente não vai mudar essa forma. Eu acho que tinha que ter, sabe, um convite à ação. Não precisa ser só uma manifestação, mas, por exemplo, se a gente for pensar em termos de peça publicitária, né, de peça de campanha, uma peça que foi bem elogiada, por exemplo, da campanha do ano passado, aquela da Tabata Amaral, mostrando de onde que vinha a ligação do Pablo Marçal com não sei o que lá, entendeu? E por que não fazer assim, né? Por que ataca a Marina? Quem ataca e por quê? Sabe, não tem faltam formas criativas, sabe, de lidar com isso. Eu tô dando aqui só alguns exemplos, mas outra coisa também é usar o peso da caneta, cara. A gente teve aqui com o professor Lênio Streck, e ele falou assim, como é que se enfrenta o golpismo? Sabe por que esses caras têm coragem de fazer isso com a Marina hoje? Porque lá atrás, quando fizeram a primeira pisarrice, pisaram um pouquinho fora da linha, a gente deixou passar. Então agora, tudo pode. E aí, parece inclusive que ela nem é grande coisa. Não, ele falou duro, mas porque ele é da oposição, então pode. Sabe, não tratamos mais isso, não usamos mais o peso das ferramentas que tem. Podemos pensar que não vai dar em nada um conselho de ética, mas vamos infernizar a vida desses caras, entendeu? Vamos fazer eles deverem mais um favor para poder tirar o deles da reta. Vamos fazer botar eles o nome fazer dele mais... na mídia, né? E colocar também, tem que fazer esses caras terem mais uma reunião para poder, sabe, resolver mais um problema. E aí é mais um problema pro lado de lá, sabe? E a gente aqui, porque parece que só a gente que fica travado. Quando aconteceu aquele negócio com o Glauber, aí tinha o negócio do Glauber, aí depois vem IOF, aí depois vem não sei o que lá, e a gente fica, parece que tudo explodindo, né, e a gente tem que lidar com um monte de questões ali, o governo e militância, lidar um monte, faz esses caras terem trabalho também, porque pra gente que a gente tá só reagindo, e eles, sabe, a gente só tendo que jogar no contra-ataque, isso cansa, jogar esse contra-ataque o tempo todo cansa pra caramba, vamos fazer esses caras cansarem também. Então é isso, assim, terem que fazer mais uma reunião no dia porque vai ter que defender um Palermo daquele como o senador lá, o Champatinho Lagarto, sabe? Esse cara tem que dever mais um favor a alguém porque vai ter que defender ele não sei o que lá, entendeu? Essa dorzinha de cabeça para poder ir desgastando também, eu acho que faz parte de jogar, sabe, com as ferramentas e criar outras. Então assim, eu falei primeiro até do criar outras, né? Falei ferramenta publicitária, mas podem ser outras formas criativas, inclusive manifestações também. O que eu estou dizendo é que, assim, por mais que a gente pense, né, vamos fazer um ato com isso, não tem condição, a gente está colocando ninguém na rua. Não é esse o ponto. É assim, o timing, saca? Me incomoda muito a perda de timing, assim. E aí vira isso que todo mundo, pra mim, parece a mesma coisa de uma trend. Igual a trend lá então... Tem isso, né? Da IA, entendeu? Aí começa todo mundo a fazer. Aí já que alguém falou da Marina, eu também tenho que colocar. Aí todo parlamentar vai pegar, resgata a foto de quando eu não sei com a Marina 200 anos, coloca lá sua história. É datado, sabe? Eu acho que não mobiliza mais. Foi bom você tocar nesse assunto, porque eu estava refletindo hoje sobre outro assunto que eu não vou dizer qual é, porque a gente não vai tratar aqui de maneira séria, mas já aconteceu hoje. E eu senti essa mesma onda, né, da esquerda institucional se mobilizando sobre esse determinado assunto que aconteceu hoje. Quem tá atento já sabe o que eu tô falando. E aí eu refleti sobre isso e cheguei a uma conclusão que eu não sei se tá certa, vou dividir com vocês aqui, né, e vocês comentem aí o que vocês acham, que não existe mais o que é pauta institucional política, partidária, enfim, e o que é engajamento, busca pelo engajamento do assunto do momento, né? Não existe mais essa divisão. Essa divisão acabou, porque a gente vê pessoas que eu admiro muito da política institucional partidária, deputados, vereadores, vereadoras, enfim, grandes políticos que me votei e tal, e que compram um certo barulho porque tá na pauta do dia, principalmente na rede social, mas que seja ali na grande mídia mesmo, ou seja, aconteceu um negócio, e aí foi todo mundo postar sobre esse assunto como se fosse o grande assunto do dia. Talvez até seja o grande assunto do dia, tá? Não tô dizendo que não é. Mas fica na dúvida. Será que esse era o grande assunto do dia? Ou mobilizou-se a máquina partidária da comunicação nas redes sociais para gerar engajamento sobre aquele assunto que estava gerando engajamento? Ou seja, surfar naquela onda. E você falou sobre isso, da Marina. Eu não tinha refletido sobre isso pelo aspecto nesse episódio, por esse aspecto, mas refletir sobre hoje, eu acho que tem um pouco isso também. Bem, eu vou falar sobre isso aqui porque é o que está acontecendo na rede social. Se eu falar sobre outra coisa,
não vai engajar, ninguém vai ver, não vai dar like, não vai dar compartilhamento, né? A lógica da onda, né, da trend, tá pautando o que se fala, nem tanto o que se faz, né? Porque os parlamentares estão aí fazendo outras coisas. Mas o que eles falam, né? O que os perfis deles estão falando, né? E você tocar nesse assunto, é isso, assim, talvez tenha acontecido com a Marina mesmo, e eu não reparei, mas aconteceu nesse episódio de hoje. Enfim, foi o do Pose do Rodo, já falei. Não ia falar, mas falei. E que tudo assim, simplesmente toda a esquerda inteira se mobilizou pra falar sobre isso. E sem juízo de valor, eu acho que concordei com quase tudo que eu li. Mas como se, caraca, acabou a pauta. Aquilo dominou a pauta. Mas por quê? Porque aquilo gerou engajamento. E as pessoas, enfim, é a busca pela comunicação também, né? E, repito, também não é um juízo de valor, porque é uma forma de você se posicionar numa rede social que a gente tá falando aqui há 10 anos que a gente tá perdendo. Então, também é bom, não tô dizendo que é ruim. Mas como as coisas se confundem, né? O que de fato é uma pauta concreta pro povo, ou enfim, nem pra parcela do povo, né? Seja lá o que for, povo, né? O que é uma pauta concreta daquele mandato? Ou o que é um posicionamento público para aproveitar aquela onda, né? Eu fiquei nessa dúvida hoje com o caso do Pose, e você falando do caso da Marina, acho que também tem um pouco disso. Tipo assim, cara, aconteceu um negócio com a Marina, tá todo mundo falando, eu discordo, beleza, então vou fazer o quê? Vou emitir minha nota de apoio aqui, né? E é isso, assim, virou uma coisa só, você não consegue mais separar o que é atuação política daquele parlamentar, o que é apenas o perfil se colocando na trend, né? E eu acho... desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar outra coisa. Não, pode concluir. Não, eu queria, na verdade, mudar o prisma, né? Porque eu acho que uma das coisas também, Luara, embora eu não me sinta muito à vontade, por ser um homem, né? Não ter o lugar de fala, mas me sinto à vontade por estar aqui há 9 anos observando bastante coisa, aprendendo bastante coisa. Inclusive, eu acho que é importante a gente precisar que o que aconteceu com a Marina aconteceu porque a Marina defende o que ela defende. A Virgínia não foi tratada dessa forma. Ninguém chegou na Virgínia, que é uma mulher, e tratou a Virgínia dessa forma. Podem ter cometido outros atos machistas e misóginos, eu não vi. É muito possível, né? Porque é uma jovem, bonita e tal, vai saber o que eles falaram também pra ela. E não invalida, né? Se ela sofreu alguma coisa também, não invalida. Mas nesse caso específico, a Marina só ouviu o que ela ouviu, da forma que ela ouviu, porque ela defende valores que são os valores que os senadores, tanto os da oposição quanto os da situação, são os valores opostos, né? Então a gente tá falando, ela só ouviu isso porque ela é uma ambientalista. E eles só falaram aquilo pra ela porque eles são lobistas, né, setoristas do agronegócio, e falaram isso pra ela. Porque a Damares não ouve, a senadora Damares, mulher, não ouve, coloque-se no seu lugar. A senadora Tereza Cristina, uma ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro, mulher, como ministra, não ouve, coloque-se no seu lugar. E repito, não estou aqui dizendo que mulheres de direita não sofrem atos de misoginia e de machismo, né? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, no caso em tela, é preciso colocar um corte político. A Marina sofreu um ataque misógino, político, ideológico, com a misoginia de protagonista, né? Porque foi uma fala claramente misógina, porque é isso. Se ela fosse um ministro, muito provavelmente não falariam daquela forma pra ela, né? Teria um embate de outra forma. Então, é óbvio que tá muito claro que foi uma misoginia, mas tá muito claro também pra mim que isso é um posicionamento bruto, inclusive porque o agronegócio cumpre esse papel, né? O agronegócio, em momento nenhum, na política, na forma que eles fazem política, em momento nenhum o agronegócio tenta amenizar situação nenhuma, né? O agronegócio é isso, é o bruto, é o 4x4 que passa pela terra, é o trator, né? É o desenvolvimento passando por cima, é a característica do agronegócio. Nas falas, né, nas escolhas da palavra, né, como das palavras, como a Luara sempre fala. Então, isso eu queria falar também, assim. A gente precisa deixar isso muito claro. A Marina sofreu o que sofreu, da forma que sofreu, por causa da posição política e ideológica dela. E é isso. Se uma mulher na política, a gente já vê aí, que a gente entrevistou aqui diversas, e a gente vê que não é fácil. E ser uma mulher política da esquerda tem suas nuances. E, aí, e a gente sempre fala da Marielle, por exemplo, né? Enfim, Marielle, ela foi assassinada por ser mulher, por ser negra, da favela,
LGBT, mas porque era uma mulher socialista, porque defendia valores anticapitalistas. Outras mulheres, talvez com as mesmas características, não foram assassinadas. Eles fazem isso porque politicamente é viável para eles também, né? E a gente esteve aqui recentemente com a Letícia, né, para falar dos Red Pills, e a gente já viu como a extrema-direita e a direita e o capitalismo, eles cooptam esse discurso machista para eles, né? Não é que não tem os esquerdomachos, não é que os esquerdistas não são machistas. É que é muito claro que a forma que eles tratam as mulheres de oposição é uma forma de capitanear e capitalizar a misoginia para eles, né? Eles chamam ali, tipo assim, a gente que faz isso aqui, é a extrema-direita que trata a mulher assim, ó. Isso fica bem evidente, né, quando separam a mulher da ministra, porque o que incomoda não é a mulher. Se a mulher reforça o status quo, ela continua sendo, né, para eles é bom, né? Reforça o que eles querem, então tá tudo certo, continua tudo como tá. Agora, se ela se organiza politicamente e aí ela quer fazer valer sua voz, seu posicionamento, seus valores, isso é um problema. Por isso que eu sempre falo que o feminismo é um problema para a direita, porque são as mulheres organizadas politicamente. É um movimento político de mulheres. E isso incomoda. Então, esse é um ponto, assim. Eu acho até que me exaltei do início ali, né? Falei muita coisa ao mesmo tempo. Falei, não vou fazer roteiro disso aqui, porque é uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Não cheguei a falar nem lá no Twitter, nem em outro lugar, porque não tô tendo paciência, assim, para essas mesmas coisas. E acho que a discussão não tem fluído legal na maior parte dos espaços. Mas falei desse jeito todo, porque eu tô cansada, Caio, de ir para reunião, de movimento, de partido e tal, e ouvir que comunicação... porque o problema é a comunicação. Quer dizer, a comunicação é sempre um problema, mas ela nunca é a solução, nem é tratada como solução. E isso que incomoda, porque nas redes sociais, o tempo das redes sociais é outro tempo, galera. É um negócio assim, as coisas acontecem muito rápido, você tem que responder, mas... e aí como é que faz? Porque eles conseguem tudo? Porque estão alinhados, sabe? A direita consegue porque está alinhada. A esquerda não se alinha, não trata isso como prioridade. Então, assim, se você perguntar hoje para uma pessoa, para a liderança de esquerda sobre o posicionamento, sobre a questão do pose e a questão da Marina, ou da exploração na foz do Amazonas, ou o que quer que seja, pega assim, 3, 4 pessoas que consigam falar sobre todos esses assuntos. Eu acho que não consegue achar, saca? Porque não tem esse alinhamento, não tem sobre... Tá, pra onde que a gente vai? Sabe? Qual que é, então, que a gente, né? Vamos amadurecer isso aqui. Porque pra você comunicar bem, primeiro você tem que ter uma opinião, saca? Eu não chegaria, não falaria com o Carol, gente, vamos falar disso aqui e tal, se eu não tivesse algo que eu acho algo a acrescentar. E a maior parte das pessoas, nas redes sociais, não tem nada a acrescentar. Tá seguindo trend. Eu não tô falando só de parlamentares, mas também estou falando deles. E aí fica atazanando os estagiários, design, todo mundo, vou aqui defender minha categoria. Pai, faz pra mim a trend do fulaninho bebê da IA. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, qual que é a relevância disso? É sério, eu vejo aquilo ali, eu fico indignada. Me faz de boneco dentro da caixinha. Vamos cair na real, assim, qual que é seu posicionamento, qual que é a sua opinião sobre isso? E aí a gente vai amadurecendo e vai pautando o debate. Mas não, é tudo uma mesma coisa. Você não consegue destacar assim, né? Parlamentar que tem uma opinião, que eu vi isso aqui, achei interessante o que o Fulano falou. Não exatamente concordo, mas é um outro ponto de vista. Não tem mais isso, cara. E aí, esse negócio da Marina me incomodou muito por causa disso, assim, um monte de foto bonita lá. E aí também a comparação vai demarcando um lugar que eu acho que, eu vou te dizer assim, ouso dizer que apequenou a Marina. Essa rede de solidariedade, como foi colocada, foi sufocando a Marina. Ela é muito maior do que isso. Aí as pessoas falam, não, porque temos que lembrar aqui que Marina Silva é isso. A gente, sabe, é legal resgatar e tudo, mas vira aquela síndrome do Salvador, sabe? E aí tem que colocar, e vai mexendo, né, que já fedeu, já deu errado pra mim. Saca? Porque você delimitou a pessoa que já não gosta de Marina, que não gosta... Quem gostava da Marina não gostava da Gleisi Hoffmann, agora odeia as duas. Sacou? É meio que isso, assim. Não que não soubesse que Marina Silva é ministro do governo, claro. Mas eu tô falando assim, virou aquela leleia, como diz o pessoal lá na roça. E eu acho que isso apequenou a situação, que poderia se agigantar. Você poderia usar o timing da parada e falar assim, vamos fazer crescer aqui uma rede contra a misoginia, mas não esse negócio de mexer com o meio de conta. Dá pra ter uma outra forma ali. Vamos pensar uma forma
nova disso aqui. Inclusive, acuando esses caras, sabe? Porque a Marina, eu acho que ela tem todo o direito de se posicionar, de reagir como reagiu. Tem gente que vai falar que ela não devia ter se retirado. Tem todo o direito de escolher quem são os seus interlocutores. Tem todo o direito sabe, de ficar nervosa, inclusive. Porque as pessoas querem personagens também, né? Querem performance. E eu acho que não dá pra ser isso o tempo todo. Inclusive pessoas com trajetórias reais. Principalmente pessoas com trajetórias reais, que têm um posicionamento firme, como a Marina tem sobre os valores dela, sobre, né, a defesa do meio ambiente, ela ocupa esse lugar. Então, né, a gente já teve ministros do meio ambiente que não comungavam da ideia de defender o meio ambiente. Então, imagina quanto nós, agora, quanto a gente avançou em pouco tempo, né? Sim. Para ser um pouco otimista, bem informada, não só esperançosa. Mas então, assim, eu acho que são todas essas questões que sabe, eu fico assim, caramba, parece que a gente, nesses últimos, vou colocar só 10 anos, não vou nem pegar mais, não aprendemos nada, sabe? Falamos que não passarão e passaram, sabe? E que mais que falta para poder mudar a forma, para poder e integrar, saca? Quando eu falo de comunicação, tô falando também de integração, desse alinhamento, integração. Vamos colocar essa galera para conversar. Tá cada um no seu gabinete fazendo, em vez de fazer meme do bebezinho, do Estúdio Ghibli, vamos conversar. O que vocês estão pensando assim? Porque tem uma galera que acha que comunicação é assim, vai fazer editoria, não funciona para revista como, sei lá, 20 anos atrás funcionava. Hoje não. Você quer fazer não, porque na terça-feira a gente vai postar só notícias legais. Aí na quarta-feira, vê se tem alguma trend para poder colocar. Ou então, também teve isso, né? Teve parlamentar que pegou a coisa dos memes e fazia um apanhadão de memes. Só que você não é o @ saquinho de lixo parlamentar. Deputado, você não é a Melta Tweet. Não, é uma busca por viralizar a qualquer custo, Caio. E isso é um negócio assim, viralizar talvez seja a pior coisa que pode acontecer para quem não domina nem a sua bolha. Saca? A gente fica nessa coisa assim de, não, mas pelo menos o engajamento, mas esses números vão te dar o quê? Se amanhã cai o Twitter, como já tiraram do ar, se cai o Instagram, te resta o quê? Nenhuma opinião sobra para a maior parte desses caras. Eles não vão ser lembrados. É capaz a gente não saber o rosto deles. Se tiver que redesenhar essa galera, a gente não sabe. Sacou? Porque aparecem tão pouco, ou então em foto tão editada, tá tão esticado, que a gente já nem lembra mais quem que são, sabe o que é na realidade e o que importa. Então, assim, estamos perdendo a mão na comunicação e perdendo a oportunidade de usar o que há de melhor da comunicação, que é a criatividade. Essas formas criativas. Eu citei aqui coisa que já foi feita, mas existem coisas novas por fazer. E a gente só vai descobrir como criar se a gente ouvir criadores de verdade, se a gente se dispuser a criar juntos, saca? Eu acredito muito no fazer coletivo, eu sempre falo muito disso aqui. Uma das minhas paixões da comunicação é toda essa possibilidade de a gente, sabe, construir coletivamente com várias referências, coisas legais, assim, pensar novas formas de dizer o que a gente quer dizer, mas você só consegue fazer isso se você deixa decantar, assim, se ficar toda hora atazanando o povo para poder fazer trend, não vai rolar. E aí, o que precisa ser dito, não é dito. Sabe? E às vezes você nem descobre o que você quer dizer. Esse eu acho que é um dos piores problemas. Mas também não vou entrar muito, não, senão vai ficar muito da teoria e filosofia da comunicação aqui, a gente não sai. Então eu já tirei todos, já como é que fala? Exorcizou. Falei tanto que esqueci. Mas já desabafei, já exorcizei. Exatamente isso, Caio. Exorcizei meus demônios aqui. Você leu a minha fisionomia, né? De quem tava... É exatamente isso, exorcizei meus demônios e agora é com vocês, assim, ver o que vocês fazem com isso aí. É muito fácil ser opiniosa também, né? Mas eu já tive do outro lado, então por isso que eu tô aqui, defendendo a minha categoria e dizendo, chega de trend, mais opinião, menos trend, eu quero ouvir, gente, eu quero coisa nova, e pra gente imaginar o mundo novo, pra gente construir o mundo novo, a gente precisa imaginar o mundo novo, então vamos exercitar essa criatividade. Acho que essa é uma boa reflexão mesmo pra gente fazer em termos de comunicação, né? A gente tá meio que tentativa e erro, a gente tá também entendendo, né? A gente faz as críticas aqui, nem sempre a gente tem as soluções, né? Às vezes a gente tem, às vezes não, mas eu acho que foi interessante essa abordagem, não esperava, a gente não conversou sobre o que a gente ia falar, né? Não esperava essa abordagem, mas foi bom, porque eu passei o dia refletindo sobre isso, acabou que combinou aí
sobre temas diferentes, mas sobre essa mesma reflexão, né? A gente vive, de fato, hoje a política da performance, das redes sociais e tal, e às vezes isso acaba criando uma teia pra gente que a gente não consegue sair, nem sempre é positivo. Antes da gente encerrar, queria mandar um abraço aqui pro pessoal da Copa Jorge Campos, né? Eu estive em São Paulo nesse final de semana pra jogar esse futebol aí, comer um churrasco, tomar uma cerveja, e foi um barato, né? Eu já tinha ido em 2023, fui campeão em 2023, né? Da Jorge Campos de 2023. Ano passado não deu pra eu ir, e esse ano eu consegui voltar. E lá uma galera que tem muito ouvinte do lado B, né? O pessoal tá sempre falando lá, quando vê que eu tô participando. Então mandar um abraço especial pro Elson e pro meu xará Caio Brito, né? Eles vieram pessoalmente lá falar comigo, dizer que eram ouvinte, elogiar o programa. E também pro capitão do meu time, né? O Everton Lima, que quando eu entrei lá no grupo pra falar, ele também elogiou bastante, ouvinte do lado B. Um cara sensacional, gostei muito de conhecer ele. É um cara muito, muito gente boa. Bom de bola, ainda por cima, uniu a galera lá. Meu time foi o Avaí Ainda Estou Aqui. Muito bom, né? Que era em homenagem ao cinema, né? E eu participei do Avaí Ainda Estou Por Aqui. Dessa vez eu não fui campeão, fiquei nas quartas de final. Mas, enfim, jogar é muito bom com a galera, ganhar também é ótimo, mas o grande barato da Copa Jorge Campos é mesmo o clima. Dá tudo certo, um abraço pro pessoal da organização também. São os amigos que fazem. Cara, porque assim, os caras organizarem sei lá quantos homens, né, com churrasco, cerveja de futebol durante uma tarde inteira não é fácil. E por mais que, enfim, sejam homens hetero desconstruídos, né? Mesmo assim, né? São muitos homens, é muito hormônio. Não, o Caio sempre com essa fala, né? De desculpa por ser não é que pelo contrário, é porque é isso mesmo, são muitos homens, né? Jogando bola, tipo, imagina, né? Não, porque agora há pouco também, quando a gente tava falando, não é meu lugar de fala. Não, mas eu gosto. Assim, não, mas é porque eu gosto. Belandi. Não, mas é porque eu gosto de ponderar o lugar de fala. Embora eu não seja um absolutista do lugar de fala, não, tá? Eu acho que lugar de fala é relativo. Mas eu gosto de ponderar. Então, um abraço pra todo mundo lá que esteve lá. Enfim, parabéns pro pessoal que foi campeão. A Copa Jorge Campos é muito legal mesmo. Enfim, foi bem legal estar lá em São Paulo. Gosto muito. Um abraço pro Obed também. E pra Célia, que me hospedaram lá. Foi o máximo. Gostaria até de passar mais tempo em São Paulo, mas não foi possível. Luara, desculpa por ser homem. Boa noite e até semana que vem. Tá desculpado. Por ser flamenguista, eu não desculpo, não. Mas por ser homem, a gente dá um... Não dá pra ter dois defeitos, né, ao mesmo tempo. Não, você conseguiu. Mas a gente perdoa um. Dois eu acho que tá demais. Mas vou aproveitar o final aqui também para poder dizer que eu não vou falar o nome, mas mandar um abraço para um ouvinte semi-anônimo que me abordou no Instagram, perguntando um pouco sobre a viagem para Cuba e tal. Até falei com ele que Daniel, meu namorado, falou que está escrevendo um texto aí sobre todas as... como organizou, né, o que pensou, o que viu lá. Então, um texto geralzão aí sobre a nossa viagem. Eu até pensei em escrever também, tá, pessoal? Mas fiquei com receio de ficar parecendo um roteiro da Petra Costa. E aí eu tô procrastinando isso aí. Não, deixa pra quem sabe fazer, né? O roteiro dela. E a direção do João Moreira Salles também. Não que eu tenha esse caso todo, mas é só assim, fiquei com medo de parecer de ter uma coisa muito pessoal, assim, tô amadurecendo a ideia ainda, mas o Dan tá com essa daí, que ele já, né, viaja muito, tem todas a coisa de, né, pra falar sobre a moeda, enfim, eu acho que ele manda bem assim. Então, quando tiver, eu vou colocar vou divulgar também para vocês. Vou mandar para esse ouvinte querido que veio ali meio anônimo, assim, que tá com o fake. Não tô usando muito a rede social, mas vi ali que você falou. Então, um grande abraço para um ouvinte semi-anônimo. Vai receber aí. E para todo mundo que ficou com a gente até agora, um abraço para você, Caio, também. Foi muito bom hoje, né? Ouvir a Luz. Você viu que eu deixei para falar no final, deixei a Luz falando todo do início, porque muito bom ela, né? Muito bom ouvi-la e muito bom ter contato com outras realidades, né? Sobre a reforma agrária. A gente sempre faz essa jornada, né? Junto com a jornada de reforma agrária do pessoal ali da universidade. Mas eu acho que é sempre interessante, né? Porque às vezes fica tão apartado a coisa, né? Eu acredito que quem ouve a gente é o pessoal que mora mais nas cidades, né? Sim. E a gente às vezes pensa como algo distante, vê que não, é muito mais próximo do que a gente imagina. Sim. E pode ser próximo. Eu acho que a Luz trouxe também pra gente, pra comentar rapidinho assim, várias coisas pra pensar dessas possibilidades, né? Pra gente imaginar esse outro mundo aí.
Sim, possível, como eu é gosto o de grande falar. barato mesmo da Jura, a gente poder fazer esse intercâmbio aí, né? A luta internacionalista, a gente gosta muito. Foi bem legal mesmo. A gente tá encerrando por aqui. Semana que vem tem uma entrevista aí sobre uma característica peculiar que vem marcando a criminalidade do Rio de Janeiro. A convidada lançou um livro recente, então já fica aí a dica. Vamos ver quem pega. A gente espera vocês na semana que vem. Forte amplexo e até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.